Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriela Marques, sou professora aqui do Estratégia de Mentoria, integrando o time de penal do Ivan Marques, do professor Cristiano Rodrigues. E com muita felicidade e muita honra, eu trago hoje para conversar com a gente a aluna Juliane Oliveira, que foi aprovada no exame 34 da OAB e hoje está aqui comemorando com a gente. Vou passar rapidinho a palavra para o professor Ivan Marques e depois para a Juliane. Olá, gente, uma grande satisfação estar aqui, participando de mais uma festa dos aprovados, aqui no momento de entrevista, todo mundo comemorando bastante, já tivemos o nosso almoço, agora as entrevistas, à noite o jantar dos aprovados, e é um momento para a gente muito importante porque vem coroar um trabalho nosso de explicar, trabalho dos nossos alunos, de conseguir estudar, dar o sangue e ser aprovado. Então a gente vai bater um papo, conhecer a história dela, da Juliane, para saber como foi a caminhada dela, tá? E principalmente como foi essa parceria, Juliane Estratégia, que acabou resultando nessa aprovação e nesse sucesso. Obrigada pelo convite, estou muito feliz, muito mesmo. Que bom. Que bom, Ju. Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Eu e a Juliane, a gente teve aí muito contato, né, por conta da mentoria. Bastante. E isso é o que eu falo, né, é um momento muito bacana porque a gente acaba mesmo desenvolvendo até uma amizade, eu penso na Ju, a gente troca mensagem hoje em dia. E aí, Ju, eu queria que você contasse um pouquinho como foi a sua preparação. Por que você escolheu o penal? O que te motivou? Era a matéria que eu mais tinha afinidade na faculdade, que eu mais conseguia absorver conteúdo. E quando eu olhei as peças para a segunda fase, né, era que eu mais conseguia entender o que a banca estava pedindo, o que eu me enxergava mais respondendo. Legal. E agora a pergunta, né, o que te motivou a escolher a mentoria? E se você achou que realmente fez diferença nos seus estudos? Então, eu não pude estagiar durante o período da faculdade. Eu terminei a faculdade no final de 2019, então eu fiquei esse período sem fazer nenhuma prática, né? Então eu acreditava que eu precisava de um suporte um pouco maior, até por nunca ter estudado EAD, então tinha esse receio de como seria um estudo à distância e alguém que era crua, né? E fez toda a diferença. Ai, que bom, fico super feliz. E eu fico duplamente feliz, né? Porque a sua aprovação é felicidade pra gente. Com certeza. E é muito legal esse depoimento que você está dando, que você não tinha experiência prática e também não tinha experiência em EAD. Né? Exatamente. Então você se colocou num contexto totalmente novo, né? E você tinha tempo para estudar? Como que estava seu dia a dia lá? Otimizar meus estudos. Eu mandei para a Gabriela, meu horário disponível, aí ela fez o cronograma individual, então eram 6 horas. Então eu fui dividindo, olha, meu dia, nas 24 horas, eu vou dividir 6 horas, não direto. Então eu parava 1 hora, depois 2 horas, mas a minha meta eram 6 horas, dentro do que a Gabriela me mandou. O que parece muito, né? Mas se você for ver, uma aula de 3 horas e meia, mais um PDF, mais o treino de uma peça, acabou, né? Exatamente. Uma peça ou as questões demora meia hora cada uma, né? Cronometrando ali. Então era isso. Agora eu vou responder 2 questões, agora eu vou assistir uma aula e depois a peça. Então foi se encaixando dentro das 24 horas direitinho. Isso é muito o que a gente traz mesmo, né? Na mentoria, por exemplo. Tratando aí, o aluno tem 6 horas, mas não consegue ali 6 horas direto. Então, eu sempre falava pra Ju, na hora do cafezinho, o que eu falava? Vai treinar a questão, Ju, vai ler súmula. E assim, a virada de chave foi muito importante. Eu falei, né, na nossa primeira conversa, que você ia falar, nossa, o óbvio precisa ser dito, né? Você me falou uma coisa muito importante. Eu falei, nossa, professora, antes eu estava acostumada a pegar, respondia. Era assinalar, era muito mais fácil. Aí você falou assim, Ju, imprime uma prova e vai fazendo. Meia hora você lê, você responde. Aí eu falei, nossa, poxa, é verdade, dá pra fazer assim. Às vezes a gente é tão perdido, né, nessa questão do estudo, e o óbvio precisa ser dito, a gente precisa de uma direção. E aí você fala, pega uma prova, imprime, responde uma questão, para meia horinha no seu café, responde. E foi assim que foi dando certo. Que legal. Que legal mesmo. E sobre a segunda fase em si, sem ser da mentoria, assim,
essa divisão de aulas, o fato de na plataforma já estar disponibilizado aulas, então você não ter a necessidade de esperar a aula ao vivo. Como é que foi essa experiência? Até porque você tinha uma dificuldade, né? A gente está aqui falando do seu caso, mas às vezes pode ser o caso de alguém que tem dificuldade de horário. Eu não consigo assistir a aula ao vivo. Como é que era isso para você, assim, você ter essa facilidade? Para mim foi muito importante. O conteúdo que é disponibilizado 100%, porque eu tinha lá a aula, tinha as questões, tinha um podcast, né, que eu acho que o Ivan e o Cris fizeram, então dava para ouvir no carro, as aulas também anteriores dava para ir ouvindo, porque nem sempre, às vezes tinha aula de domingo, e domingo eu estava trabalhando, era aula à noite, eu estava trabalhando, então eu conseguia acompanhar a aula antes, né, ou depois. Quanto tempo você demorou, mais ou menos, para engrenar, que a gente diz, que já começa a ficar acostumado a estudar, né? 1 semana, 2? Olha, acho um pouco mais. É difícil mesmo. Foi um pouco mais, assim, até, que eu não falei, eu não sabia endereçar, o excelentíssimo senhor doutor juiz não saía. Não é fácil, não. Não saía, aí eu falava, não, tem que escrever, é um estudo solitário, né, que você tem, você, a sua caneta e o VAD. Então, aí o professor falava, vai lá, senta e escreve. Então, até você recordar tudo, mas aí foi uns 15 dias, assim, que eu falava assim, nossa, será que eu vou conseguir? E aí foi. E como é que foi a questão dos simulados, assim? A gente bate muita tecla com os alunos, porque tem muito aluno que só quer passar assistindo videoaula. E a sua experiência, o que você acha? Tem que fazer simulado? Não tem? Tem que fazer simulado. Simulado, nossa, eu falava, gente, de onde que eles tiram tanta criatividade? Muito pior que a banca. Porque eram uns negócios que a gente olhava, parecia óbvio, mas eu, pelo menos, eu caí em todas as pegadinhas possíveis. E aí sempre o professor Ivan falando, a gente prepara, treino difícil, jogo fácil, prepara para todas as ideias que aqueles caras possam ter. E era verdade, assim, fala assim, nossa, sério que é isso? E todas as pegadinhas possíveis, assim. A UAB gosta muito, né, das exceções, então a gente quando vai bolar aí os nossos simulados, né, a gente procura trazer o máximo de exceções, porque quando você erra no simulado, é o que eu falo, muito aluno fica triste. Eu não fui bem no simulado. Que bom que você não foi bem no simulado, porque você nunca mais vai esquecer, porque você vai lembrar. Às vezes até aquele aluno que vai bem no simulado, né, não é uma regra, mas às vezes ele fica tão confiante e acaba esquecendo aquela matéria e no dia da prova acaba errando uma bobagem. Então, no treino, no que a gente tenta fazer bem difícil, é para isso, né? Para que você chegue lá e fale, isso aqui não me derruba não, aqui ó, vou já cair nessa pegadinha. Porque o fácil, todos iam conseguir, né? Não adianta você tirar 10, 10, 10 e pegar uma prova difícil. Exato. Né? Exatamente. Então a gente coloca lá uma rejeição de denúncia e fala, mas eu vou colocar no GCRIM porque é apelação. Então a gente tenta sempre dar uma dificultada. E aí isso obriga a gente, assim, foi para o óbvio, estudou o óbvio, estudou o difícil, aborda tudo. Então, força a leitura, força o estudo, então isso foi essencial também, simulados muito difíceis. E a bronca que eu sempre dava em vocês, para vocês lerem súmulas? Demais, leia súmula, súmula tem que estar... Era para andar com VAD debaixo do braço. Olha, minha chefe, ela falou que ela não aguentava mais ver eu com aquele livro de jeito nenhum. Era eu e o livro, assim, virou parte do meu corpo mesmo. É o que a gente fala, é o certo. A gente fala, no final, né, da preparação, lá depois das 8 semanas, é igual o celular. Hoje em dia o celular faz parte da gente, praticamente. O VAD tem que fazer parte de vocês. Então a Ju aí tá contando. Tinha medo, eu andava tão agarrado que eu tinha medo de perder, de molhar, de rasgar. Eu falava, meu Deus do céu, tem até uns tecos com gordura no lágrima. Mas eu andei. Ô Ju, e como é que foi ver o seu nome na lista de aprovados? Qual foi a sensação? Foi, acho que ufa. É uma sensação de, nossa, tô livre. A princípio, assim, tô livre, e aí depois bate o medo, alegria. Muita gente fala, será que um VAD marcado é bom? Será que eu levo meu VAD sem nada? A marcação do VAD te ajudou lá na hora da prova? Assim, você sabia de tanto usar o VAD nos seus estudos, onde localizar as respostas? O VAD estava marcado não só conforme a indicação, né, com cores, clipes, mas
do folhear, né? Já estava ali na mente. Mas a marcação, ela ajuda muito na agilidade na hora da prova. Você já sabe onde está o clips, a marcação correta é fundamental para o tempo da prova, né? Parece ser muito, muito tempo, mas é pouco na hora da prova, né? A administração do tempo não é fácil, né? E quanto mais, melhor marcado estiver e quanto mais utilizado ele está, mais a gente sabe onde estão as coisas ali e faz toda a diferença na hora, né? Pegar o gancho aqui da pergunta do professor Ivan para a Juliane, que fez a pergunta, né, se a marcação de VAD ela é interessante. Então, marcação de VAD num VAD específico, né? Você acha que vale a pena um VAD específico? Vale, super. Comprei na primeira prova que eu fiz, teve alteração de lei, comprei o novo. Vai tranquila, né? E o VAD tem tudo, tem as remissões, tudo indica, é só ter a paciência de terminar de ler, leia até o final, é como ler até as letras miúdas, e ele te remete para o que você precisa, te joga para os lugares corretos, assim, então dá o caminho certinho, o VAD de estratégia 100%. É tudo pensado para realmente vocês não perderem tempo, né? A gente fala, e aí o pessoal acha que é marketing, né? Ah, tá falando, não é. A gente pensa mesmo, é para vocês economizarem tempo. Então, tem lá o VAD específico, tem a marcação de VAD, você tem todas as ferramentas na mão, para você ter ali com mais celeridade possível, né? Para fazer a prova, que é muito importante. Lógico, principalmente porque ela falou, a gestão do tempo é fundamental, porque você recebe uma prova em branco, depende só, você tem que preencher tudo sozinho, você e o VAD, e o relógio rolando. E o frio na barriga, né? E principalmente quando você sabe a matéria, como no caso da Ju, que ela estudou, né? Então ela tinha uma boa base, ela sabia localizar as respostas, e isso deixa você até um pouco mais tenso, né? Porque você fala, eu tenho chance real de passar. Então, eu preciso fazer uma boa prova, né? E fazer a prova é diferente de estudar, né? Fazer a prova, você tem que montar ali algo inédito, que ninguém nunca viu na hora, só com o seu conhecimento. Então, isso valoriza demais, né, a aprovação. Eu queria que agora você dissesse para alguém que está começando a estudar para a segunda fase, você deixasse a sua mensagem, você deixasse aí uma inspiração, né? Uma pessoa que trabalha de madrugada, numa profissão também muito difícil, que exige muito de você, muita atenção. Né? Quem não sabe, a Ju trabalha com enfermagem. Ela se doa muito, né? Se doa muito e para crianças. Então, é um trabalho, assim, muito bonito e muito difícil. E ter conseguido esse êxito, né, em pouco tempo da segunda fase, isso mostra, né? Então, eu queria que você inspirasse aí com uma mensagem, uma frase, fica à vontade. Então, persevere no seu sonho. Entre a primeira e a segunda fase, tem uma chavinha para ser virada, né? Então, é pouco tempo. Abram mão de churrasco, de festa, é um sonho maior. Um churrasco pode esperar, né? Uma festa pode esperar. Confiem no que os professores falam, eles sabem o caminho das pedras. É um estudo solitário, a princípio, mas eles estão lá sempre para dar as mãos. Não me senti sozinha em nenhum momento, tanto com os professores, né, o Ivan e o Cristiano, mas a professora Gabriela na mentoria foi sensacional. E a dica é: faça uma estratégia, confie nos professores e é super possível. Muito bem, gente, conversamos aqui com a doutora Juliane, né, nossa advogada criminalista, que está aqui na bancada conosco, comigo com a professora Gabriela Marques, nos deu aí a honra da presença dela, um pouquinho do tempo dela para compartilhar com vocês essa história de sucesso. Então a gente espera que você se inspire, pegue carona aí no esforço, na determinação, nas orientações passadas por ela e vamos junto aí rumo à sua aprovação. Quem sabe você não está aqui nessa bancada no próximo exame. Um abraço a todos. Forte abraço.